E aí pessoal do canal Ser Nerd ou Não Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vazalo e hoje vamos falar sobre Andrew Garfield, que gostaria de voltar a dar vida ao Homem-Aranha, mas ele pôs uma condição. Então se você quer o que dê paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pra esse vídeo! Vamos conversar aqui. A gente sabe que Andrew, ele foi bem injustiçado pela Sony quando o seu segundo filme deu ruim, né? E a Sony rapidamente trocou ele pelo Tom Holland, que na época a Marvel vinha ganhando todas, né? Fazendo bilhão, e com certeza a Sony botou o olho gordo nesse dinheirinho. E vamos ser francos aqui, né, galera? Se você pensa na sua linda cabecinha que não se trata de grana, de dinheiro, de verba, cara, acorda pra vida, porque este mundo funciona na base de interesses. Exatamente. Seja eles positivos ou negativos, porque geralmente quando alguém fala pra gente, olha, tal pessoa é interesseira, tal pessoa só meio negativo, né? Mas nem sempre. Às vezes você tem um interesse de fazer uma boa ação. Você tá entendendo? Então nem sempre o interesse é uma coisa ruim. E nesse caso da Sony, ela queria um interesse que seria bom pros bolsos dela, né? Então fez aquela troca sábia entre o Andrew e o Tom Holland. Só que teve uma coisa nesse percurso todo, que foi o sucesso do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, certo? Só que, particularmente, gente, eu achei o roteiro desse filme bem bobo. A única coisa que ficou valendo ali foi totalmente a nostalgia, porque o filme não faz o menor sentido. O roteiro é idiota, sabe? É uma coisa... Não chega nem aos pés do Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire. E eu acredito realmente, o que levou a galera pro cinema não foi o Tom Holland. Foi simplesmente o fato que a Marvel trabalhou muito bem o marketing, deixou para o último momento para colocar ali, para mostrar que ia ter os 3 Homem-Aranhas. Então, tipo, a galera tava toda na expectativa. Foi um dos filmes que eu nem fui no cinema assistir, pra ser bem sincero, e deu quase 2 bilhões, se eu não me engano. Então, a galera tava muito afim de ver o retorno dos Homem-Aranhas antigos. Imagine o que é você ser protagonista do próprio filme e a galera não tendo pra ver você. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E o Andrew Garfield, nesse filme, com certeza ele foi o preferido do público. A galera gostou de ver ele lá. E evidente que ele, como ator, que não é bobo, que também quer ganhar o seu dinheirinho, ia investir nessa ideia. Então, tipo, começou a surgir os primeiros boatos. Aquela coisa, ele vai aparecer no Homem-Aranha 4. Olha, pode haver um retorno. Mas ele próprio já desmentiu essa história. Mas sejamos francos, depois da história do Homem-Aranha 3 ali, que... não vai aparecer, não vai... E no fim das contas estavam lá, é muito difícil. Ô Andrew, você acha que os fãs vão cair nessa de novo, né? Me engane uma vez, é culpa sua. Me engane 2 vezes, a culpa é minha. Então, tipo, esse tipo de coisa meio que foi um cartucho gasto, né? Apesar que eu particularmente não acho que a Marvel vai apostar nessa história. E eu digo por quê? Que o Tom Holland, finalmente, ele chegou na maturidade do que é ser o Homem-Aranha. Né? Ele chegou no ponto realmente onde nasce de fato o Homem-Aranha. Apesar dele não ter tido uma história de origem, não mostrar que a aranha picou ele ali, aquela coisa toda, ele sim, ele neste momento, ele tem a sua origem. Ele nasce o Homem-Aranha. Ali, sem estar dependendo de Tony Stark, sem estar dependendo de nada disso. Ele vai seguir por si. E isso eu acho que vai agregar mais à história deste Homem-Aranha do que necessariamente deixar ele de novo dependendo, sabe? O certo agora é simplesmente trazer uma Mary Jane, uma ruiva, uma menina linda, bonita, sabe? E que vai agregar a história do Homem-Aranha, certo? Que vai trazer esse drama emocional. Porque o Homem-Aranha, como ele é gente como a gente, ele vive sendo afetado pelo cotidiano. É escola, é trabalho. Então, muitas vezes, marcou aquele encontro com a namorada, mas surgiu um crime. Vai ele lá resolver o problema e a namorada esperando. E a atenção sabe como é, né? Não deu atenção pra namorada, é o primeiro passo pra perder. Então fique ligado, se você não tá dando atenção pra sua namorada,
Presta atenção, rapaz, que olha, ela vai vazar. E depois você vai ficar, bom, eu não fiz nada de errado. Então, presta atenção no que você está fazendo. Então, esse é um dos principais fatos que fazem, geralmente, esse vai e vem entre Peter Parker e Mary Jane. Até que ele conta o segredo dele pra ela, principalmente nos filmes, né? Já na animação, leva um pouco mais de tempo pra isso acontecer. Então fica nesse vai e vem, e ela namora um amigo dele. A loucura. Por quê? Falta de atenção. Então, olha se alguma coisa que o Homem-Aranha nos ensinou. Não deixe de dar atenção à sua namorada. Bom, enfim. Ele não vai aparecer nesse filme, que eu acho que esse Homem-Aranha finalmente ele entrou nos trilhos. Agora só falta trazer a Mary Jane ruiva que todo mundo tanto quer. Ou a Gwen Stacy, né? Uma das duas. Voltando ao Andrew, ele não quer fazer nada repetido e tampouco ser coadjuvante num filme de um outro Homem-Aranha. Segundo ele, ele quer fazer algo totalmente inovador, estilo Aranha-Verso, uma coisa meio estranha. E vamos discutir um pouco sobre isso. Algo estranho. O Aranha-Verso, ele ultimamente já tá bem estabelecido. Talvez fazer uma história de terror, algum projeto assim mais arriscado, alguma coisa que pode ou não dar certo com os fãs. Porque segundo ele não tem filhos ainda para ter que pagar colégio. Então provavelmente não tá precisando de muita grana. Então ele tem essa ideia de arriscar. Agora tem que ver também se o estúdio quer arriscar, né? Porque muitas vezes você tem um projeto totalmente artístico, totalmente inovador, mas o público não compra a ideia. E se o público não compra a ideia, o estúdio não quer perder dinheiro. Então você vai investir ali 100 milhões no filme e vai tomar prejuízo. Daí não dá, né? Daí tem que ser um acordo de bom para os dois lados, né? Um projeto realmente inovador, mas que traga, né, dinheiro. E pensando nisso, eu pensei que alguns projetos que seriam legal trazer ele de volta. Não sei se vocês já assistiram a série do Homem-Aranha, a de 2008, o espetacular Homem-Aranha. Eles eram uns desenhos meio quadradinhos, assim, e tem uma história muito boa, com personagens bem interessantes. Só que lá, quem tá vivo é a Gwen Stacy. Então, o par amoroso do Peter é a Gwen. E eu acho que seria legal demais ver essa série ter continuidade ali no live action. Seria também uma forma de aproveitar o próprio personagem dele, esse Peter que perdeu a Gwen, talvez, sei lá, jogar ele numa dimensão diferente, onde lá que um Peter morreu e ele toma o lugar do Peter, alguma coisa nessa pegada, assim, e dar sequência a essa história que tem uns personagens, assim, muito bacanas. Outra que ele podia também dar vida, e essa, cara, se fosse, eu particularmente acho que venderia muito, porque seria meio que um presente, assim, pros fãs, sabe? O Homem-Aranha, a série dos anos 90 ali. Cara, essa série, ela é muito legal, é muito bem escrita. Eu já tem um vídeo aqui, inclusive, no canal, falando exatamente dessa série. E é incrível, assim, colocado no live action, com certeza ia dar sucesso, principalmente ali, se você pega uma saga tipo a do Venom, a do Carnificina, cara, essa saga acho que ela deve ter o quê? Uns 6 episódios mais ou menos, assim. Tem um começo que aparece só o Venom e depois tem uma saga completa que tem os dois, o Venom e o Carnificina. E é boa demais. Tinha uns tempos atrás que tinha até essa saga no YouTube aqui, que ela parece um mini-filme, sabe? Eram vários episódios, mas se juntar daria um filme perfeito. E eu acho que funcionaria muito bem no live action. Ou uma segunda opção, essa série dos anos 90, ela tem um final filosófico. O que é o final filosófico? É aquele final que deixa para você escolher qual final é melhor. Então, por exemplo, e no final ela foi até o barco. E na ilha ela encontraria o seu grande amor. Então, tipo, e o livro acaba aí. Então você não sabe se ela realmente entrou no barco, se ela realmente o barco não afundou, se ela realmente chegou no outro lado da ilha. O livro não te dá essa informação. Você tem que imaginar se isso realmente vai acontecer. É bacana, é bacana. Então, é o mesmo caso dessa série. Ela tem um final, porque o que acontece? Num dado episódio ali, o Duende Verde e o Homem-Aranha, eles estão ali na briga. E o Duende Verde, ele pega a Mary Jane e joga ela. E ela cai dentro de como se fosse um buraco de minhoca, um portal para várias dimensões e some. O que deixa o Homem-Aranha louco. Só que no final da série, o que nós vemos? O Homem-Aranha com a Madame Teia, uma senhorinha dessa vez, que
vai caminhando para ele por dentro desses portais, falando: ah, está na hora de ir atrás da Mary Jane. E fica assim, acaba ali, meio que filosófico, como eu expliquei para vocês. A gente imagina que ele conseguiu achar Mary Jane. Final totalmente feliz, porque o Peter dessa saga merece, dessa animação merece ser feliz, pô. Mas é aberto. Não dá pra saber que tipo de aventuras que o Peter viveu no meio dessas dimensões até achar a Mary Jane. Então seria incrível demais mostrar esse percurso para ele encontrar a Mary Jane. O grande problema é que o Andrew Garfield, ele tem aquele lance da Gwen. Então teria que realmente assim fazer um bom roteiro para convencer a gente que ele é apaixonado pela Mary Jane. Talvez fazer um flashback ou fazer um filme antes mostrando ele com a Mary Jane, alguma coisa assim do gênero, ou simplesmente fazendo essa saga realmente dele contra o Duende Verde, o Duende Verde jogando a Mary Jane no multiverso, a Madame Teia de verdade aparecendo, certo? Porque eu acho que a atriz do filme Madame Teia não vai querer participar. Mas sim, um projeto super legal e que no final mostra essa aventura dele junto com a Madame Teia no multiverso, tentando resgatar a Mary Jane. Eu acho que os fãs iam adorar, não sei. Bom, é difícil a gente escolher uma, porque boas histórias do Homem-Aranha, tipo, tá cheio. É só dar uma consultada ali nas HQs, nas animações, dar uma observada. O que mais rendeu? O que mais deu certo? É que nem aqui no canal, a gente sempre vai trazer a notícia, a principal notícia, o que todo mundo tá comentando, o que todo mundo tá falando. Por quê? Porque é o que tá interessando as pessoas. Porque se não interessa pessoas também não faz muito sentido, né? É a história, né? Todo mundo quer. Então eu acho que assim, era fazer essa pesquisa, dar uma olhada para os fãs, parar com essa coisa de achar, o fã tem que aceitar o que eu coloco. Pô, esse pensamento é super datado. Então seria muito melhor eles olharem para o fã, ver o que o fã quer e fazer isso. E eu acho que ia funcionar super bem e que ia trazer realmente, assim, muito din-din ali para a Sony. Agora eu quero saber de vocês. Qual seria o melhor futuro para o Andrew Garfield? Conta aqui para mim nos comentários e um beijo e até o próximo vídeo.